Mas então eu vou ler o artigo agora, artigo que foi publicado na Revista Adventista. Eu parabenizo, inclusive, o site da Revista Adventista pela coragem de estar postando um artigo assim um pouquinho antes de Copa Mundial. E diz assim, Campeonato Mundial de Futebol. O futebol é algo que atrai e emociona, polariza e apaixona. O jogador domina a bola, faz de conta que vai e não vai, que chuta e não chuta. Engana, dribla, avança, ataca, supera e a multidão aplaude, vibra e delira. Aplaude quem? Aquele que melhor soube iludir, enganar, sobrepujar e derrotar. Características de quem são essas? Que posição adotaremos nós, adventistas sinceros que queremos ser, em face de mais um campeonato mundial desse jogo? Alguém nos diz, eu não sou apaixonado pelo futebol, apenas quando o Brasil joga, sabe? É uma questão de patriotismo. E a gente fica pensando que sentimento de patriotismo é aquele? Será que o sentimento patriótico terreno deve levar-nos a cultivar o gosto por aquilo que não existe no céu? O fato de torcermos pelo Brasil não nos levará, depois, a defender também as cores de uma agremiação local? No livro O Grande Conflito, a página 587, lemos que pessoas que, se fossem levadas subitamente para o céu, sentiriam verdadeira tortura por estar ali. Almejariam fugir daquele lugar. Cultivaram gostos e afeições por coisas que lá não encontram. Não tem prazer de estar no céu. A psicologia nos diz que tudo que vemos, ouvimos, saboreamos, etc., transforma-se em desejos, gostos, vontades, inclinações de maior ou menor intensidade na proporção do impacto e da repetição com que foram registrados em nosso subconsciente. A soma dos impulsos gerados por esses gostos e vontades que brotam em nosso íntimo acaba por determinar o nosso caráter e o nosso destino. Não podemos pretender o céu enquanto implantamos em nossa natureza o fintar, iludir, competir, derrotar. Vaiar o que caiu e aplaudir o autor dessas façanhas são princípios de outro soberano. Dentro de algumas semanas mais, quando em todas as ruas e em todas as esquinas os locutores se fizerem ouvir, irradiando os lances dramáticos das jogadas, e no ar poluído de fumaça ecoar o pipocar dos foguetes, que efeito educativo permitiremos que esse campeonato exerça sobre nós? Render-nos-emos às suas emoções para finalmente descobrir que nos inabilitamos para o céu? Ou faremos dele um ponto de prova para testar se já nos educamos o suficiente a ponto de não sentir mais atrações por ele? Sabem, deixar o futebol é tão difícil como deixar de fumar ou de beber. É preciso muita concentração nas coisas de Deus, muita perseverança, muita oração. É preciso cair de joelhos e suplicar que Deus mude a natureza, os gostos, as vontades. É preciso nascer de novo. Quando isto acontece, o futebol deixa de ser a enfeitiçante atração. O coração não tem mais prazer nele. O gol da vitória foi marcado. Pastor Henrique Berg, maio de 1978. Velhos e bons tempos, né? E agora o Silver vai ter uma reflexão também bíblica bem interessante, tirado do blog Vida Campestre, chamado A Eternidade em Jogo, tá? Lá do Ararat. Tem um versículo de Paulo que diz: tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, isto fazei. Para mim, este versículo já resume o porquê uma pessoa não deveria se envolver em esporte competitivo. Porque, na verdade, qualquer esporte competitivo, mesmo que seja a corrida bíblica, porque a corrida bíblica que acontece na igreja não deixa de ser um esporte, né, Richardson? A pessoa indica um versículo e todo mundo tenta achar primeiro. Aparentemente pode ser saudável, mas para que um ganhe, o que é que tem que acontecer com todo o restante? Tem que perder. Então qualquer tipo de competitividade, tem essa palavra?
qualquer tipo de competição vai estar em flagrante contraste com este conselho do apóstolo Paulo, que nós devemos fazer o que é verdadeiro, puro, etc. Por exemplo, futebol. Eu vou dar um drible. Para eu conseguir ter êxito na minha manobra, eu tenho que enganar o meu oponente. Eu tenho que não só enganá-lo, mas eu tenho que mentir para ele. Vou fazer jogo de corpo ali, etc. Então, todos esses fatores relacionados aos esportes competitivos estão em flagrante contraste com o conselho do Assintos do Senhor. Eu vou ler aqui para vocês uma tabela de 15 pontos abordando os fatores que estão inerentes ao esporte competitivo e 15 pontos que estão em conflitos com estes outros 15 anteriores. E cada um deles vão ter um versículo para sustentar o porquê deve ser assim. Bom, o esporte teve origem no paganismo. E já o evangelho, o cristianismo, a pregação da verdade, tem origem divina. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é divinamente inspirada. O esporte competitivo visa derrotar o seu próximo. Já o evangelho visa ajudar o próximo, ainda que seja um inimigo. Mateus 5, 43, 44 diz que nós devemos andar a segunda milha, a terceira milha, nós devemos até dar a nossa face, se assim for solicitado. Oculta as verdadeiras intenções. Este ponto tem base no esporte competitivo. Agora, no evangelho, transparente nas suas intenções. Apocalipse 14, verso 5 diz que na boca dos cristãos fiéis dos últimos dias não foi encontrado o quê? Nenhum tipo de engano. Por isso que Salmo 15 diz que estes serão aqueles que irão morar no céu. O esporte competitivo, ele mente, ele se camufla, ele disfarça. Já o evangelho é verdadeiro. Tiago 5,12 diz que a palavra do cristão tem que ser o quê? Sim, sim, não, não. Não existe nada além disso. Esporte competitivo busca sempre o primeiro lugar. Quantos aqui que já praticaram esporte entraram para perder? Pensaram, não, eu quero entrar hoje que eu quero perder. Porque se o nosso objetivo é engrandecer o nosso próximo, para que ele seja engrandecido, eu preciso fazer o quê? Perder. Eu acredito que é pouco difícil. Muitas vezes, mesmo em outros setores da vida, nós queremos ser os primeiros. Queremos demonstrar mais inteligência, mais capacidade, que sou melhor cozinheira, ou que sou melhor missionário ou pregador. Tudo isso não deixa de encaixar-se num princípio de rivalidade. Então, o esporte competitivo busca o primeiro lugar. Já o evangelho busca fazer o quê? Servir. Importa que ele cresça e eu diminua, disse João. E Mateus 6,33 diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. E tudo mais é acrescentado. Ou seja, quando eu busco o reino de Deus, eu passo a não selecionar aquilo que é uma necessidade. Para o cristão verdadeiro, estar à frente do irmão não deve ser uma necessidade. E quando eu busco o reino de Deus e fica subentendido que eu vou viver de acordo com estes parâmetros, eu não vou ter esta necessidade de estar à frente do meu irmão, ou muito menos buscar o primeiro lugar. O esporte competitivo ganha para vencer. Já o evangelho perde para vencer. O que é que Paulo disse em 1 Coríntios 9? Eu me fiz de fraco para ganhar os fracos. Esse ponto é bem interessante. O esporte competitivo ganha para vencer. O evangelho perde para vencer. É quando uma pessoa ela prefere sofrer o dano, ela prefere perder para que o seu próximo ganhe. Outro tópico, competitivo. O evangelho solidário.
Jesus disse, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, você deve fazer o quê? Se alguém tomar a sua capa, o que você deve dar a ele? Também a túnica, Mateus 5,41. Então, o esporte competitivo visa retirar. Mas o verdadeiro cristianismo faz o quê? Visa dar. Ainda que aquilo seja importante para mim. O esporte competitivo gera rivalidade. Já o evangelho gera... Qual é o oposto de rivalidade? Gera união. João 17, 22, disse Jesus, eu oro para que todos sejam um. E eu me lembro, Rogério, até uma vez que nós fomos brincar de futebol, assim que, no início da minha trajetória cristã, o Rogério que está aqui, ele que me doutrinou, e aí tinha um irmão que nós considerávamos ele muito consagrado. Era uma pessoa que pregava eloquentemente, um homem fervoroso. E com 5 minutos de futebol, alguém deu uma entrada mais forte nele, ele pegou a bola e deu um bicudo na bola lá no meio do brejo. Ele falou, vocês não querem brincar? Vamos buscar a bola então. Ele ficou muito nervoso. Então, o esporte competitivo, ele aguça os nossos ânimos. O sangue fica quente. O sangue fica quente. E aí nós esquecemos de irmandade, cristianismo, Deus, esquecemos de tudo. Ao passo que o cristianismo visa a união mesmo em circunstâncias onde existe divergência de pensamentos. Por exemplo, os discípulos pensavam tudo da mesma maneira? Não. Mas existia união, pelo menos com os 11? Existiram desuniões, sim, mas eles conseguiram fazer um grande trabalho conjunto. Mas o esporte é diferente. O esporte nunca une, sempre divide. Mesmo nessas partidas de futebol, geralmente existe muita intriga entre os próprios jogadores. Aquele que quer ser o mais destacado, aquele que quer ser o personagem principal, que eles vão fazer de tudo para articular para ele estar à frente do gol. O artilheiro. Ou seja, existe uma promoção mesmo do time para alguém ser artilheiro. E sempre todos querem ser os artilheiros. Este é o perigo do esporte competitivo também. Cuida dos seus próprios interesses. Ok, agora o evangelho, como seria então? Cuida dos interesses alheios, do próximo. Ou seja, ele vai ter desejo de carregar a carga do próximo. Ao passo que no esporte competitivo nós queremos que alguém carregue as nossas cargas. Filipenses 2,4 diz que nós devemos nos atentar para as coisas de quem? Para as coisas do nosso próximo. Cuidar do nosso próximo. E não fazer com que cresçamos às custas do nosso próximo. Faz acepção de pessoas. Esporte competitivo. Já no cristianismo verdadeiro, no evangelho, não faz acepção de pessoas. Romanos 2,11 diz que em Cristo não há acepção de pessoas. Eu me lembro, Daniel, quando eu era jovem, eu não era cristão, eu ia jogar futebol lá com os amigos e eu era péssimo jogador. Então, mesmo que eu tinha boa amizade com todos, muitas vezes eu assistia o jogo todinho e ninguém deixava eu jogar nenhuma partidinha. Eu ficava lá numa tristeza, doido, querendo brincar um pouquinho, criança, mas eu era tão ruim que às vezes eu errava até a bola. E aí eu falava, poxa gente, deixa eu jogar, eu fico aqui atrás, eu não vou atrapalhar. Não, você é uma a mais no time, mas acaba se tornando uma a menos, até atrapalha. Então olha só que acepção de pessoas, que crueldade que faziam, né? Exalta o homem. Já o cristianismo exalta quem? A Deus. Quer comais, quer bebais, disse Paulo, devemos fazer para honrar e glorificar e enaltecer o nome de quem? O nome de Deus. Agora, por outro lado, como que o homem é engrandecido no esporte competitivo? Eu era muito bom em queda de braço. E por causa disso as pessoas me exaltavam muito. E eu aceitava toda essa exaltação. Então, quando nós somos bons em alguma coisa, existe um risco muito grande. Porque nós vamos gostar quando a pessoa fala, nossa, como você é esperto, nossa, como você toca bem, ou nossa, como você conhece desse assunto. Muitas vezes, se não houver Cristo no coração, a pessoa vai cair na soberba. E aquilo que Deus permitiu que desenvolvêssemos para ser uma bênção, vai acabar sendo uma maldição na nossa vida. E o esporte competitivo faz isso. Extravasa
os sentimentos. O esporte competitivo extravasa com os sentimentos. Eu creio que todos aqui já devem ter, ou quase todos, participado de algum esporte competitivo. E o esporte competitivo, ele aguça os ânimos da pessoa. Ele é capaz de dar um soco no próprio amigo e depois se arrepender. Por quê? Porque ele fica com os seus sentimentos aguçados. É igual ver um filme de ação. Daí a pouco você já não consegue nem ficar na cadeira mais. Por quê? Porque estas coisas aguçam as nossas emoções. Extravasa. Já qual é a proposta do Evangelho? Desenvolver o domínio próprio. Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27, antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Então Paulo, através do Evangelho, não permitia que os seus sentimentos fossem aguçados, senão ele os mantinha cativo da razão. E esta é a proposta do Evangelho. Esporte competitivo apoia a evolução. O mais forte vence. Agora, o Evangelho confirma a criação. O dependente de Deus vence. Aquele que quer ser o primeiro no reino do céu deve ser o que aqui na terra? O último. Aquele que quer ser honrado no céu deve fazer o que primeiro na terra? Aprender a honrar o seu próximo. Porque se nós não aprendemos a servir e honrar o nosso próximo, considerando-os maiores do que nós, no céu nós vamos querer ser o primeiro, assim como Lúcifer. O último ponto, esporte competitivo, objetiva vencer o outro. O Evangelho objetiva vencer o próprio eu. Paulo disse em 1 Coríntios 15, 31, a cada dia morro. E o esporte competitivo tem outra linguagem. A cada dia eu preciso vencer. Eu preciso ganhar. E é interessante que nessa questão do esporte competitivo, eu mesmo vejo isso se manifestando em muitas facetas e em muitas ocasiões. Por exemplo, quando um casal está para resolver um problema, é muito comum, e os casados podem se identificar com isso que eu vou falar agora, é muito comum um ter identificado no outro que ele sempre quer vencer no argumento. Ele, por mais que ele esteja errado, ele sempre vai querer vencer. Não deixa de ser um instinto competitivo que a pessoa tem, e aí, mesmo que esteja camuflado por um hábito religioso, não deixa de existir uma essência de competitividade. Ou seja, eu preciso vencer, eu preciso vencer, eu preciso vencer. Então, o esporte competitivo, ou melhor dizendo, o espírito competitivo, ele se manifesta em muitas áreas. Espero que possamos atender como João. João foi alcançado e foi trazido à humildade como? Deitando no peito de Jesus. Deitado no peito de Jesus foi retirado todo o espírito competitivo, todo o desejo de exaltação que ele tinha. Ele até queria ser o maioral depois de Cristo. Então todo o desejo de exaltação, supremacia, de ser maior do que o próximo, se resolveu como? Deitado no peito de Cristo. Então eu tenho certeza que todos nós, se nós nos deitarmos verdadeiramente no peito de Cristo, todas estas coisas vão cair, vão se tornar em nada na nossa vida. I was watching TV the other day, and this show comes on with these religious fanatics. They were crazy. Well, you would think they were crazy if you didn't understand their culture and their religion. See, that's just the thing. They were worshippers of idols, and they took things to extremes. They painted their bodies. They wore these ridiculous costumes. They chanted, they danced, they made sacrifices to their idols. They had built these enormous temples to worship their idols in. It seemed like their entire existence climaxed into this one scenario, this one over-the-top act of worship. You don't really relate, do you? Let's try it again. I was watching TV the other day, and this show comes on with these religious fanatics. They were crazy. See, that's just the thing. They were worshippers of idols, and they took things to extremes. They painted their bodies. They wore these ridiculous costumes. They chanted, they danced, they made sacrifices to their idols.
They had built these enormous temples to worship their idols in. It seemed like their entire existence climaxed into this one scenario, this one over-the-top act of worship. Idol worship. It's not just about golden calves anymore.